Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Informática. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2019. Agora são exatamente 16 horas e 41 minutos. Pessoal, eu desde segunda-feira eu não trabalhei, né? Porque por conta de uma... Acabei ficando doente, né? Acabei indo no médico aí, acabei tendo que fazer alguns exames. E acabou sendo diagnosticado que eu tive aí tenho na verdade uma sinusite crônica, né? E vocês podem até perceber na minha voz aí que eu tô um pouco meio cansado ainda, né? Por conta disso, mas hoje estou melhor. Passei praticamente 4 dias na cama, né? E também foi 4 dias que eu quase não me interagi com o pessoal, tanto através do WhatsApp, quanto também através dos comentários dos vídeos, né? E fiquei um pouco desligado por conta disso, tá certo? Mas todas as pessoas que responderam, fizeram pergunta, eu procurei tirar pelo menos um dia para responder o pessoal. E uma dessas pessoas, ela mandou para mim algumas perguntas em relação à dúvida que ela tem, né, em relação à construção, né, de uma estrutura para fazer ali, né, uma edificação, tá certo? E eu tenho um desenho que eu fiz aqui, né? Está mais ou menos aqui no Python, né? O que nós vamos representar aqui? Nós vamos representar que isso aqui seria um estribo, né? O que seria um estribo, né? Nada mais é do que essas... Como é que eu vou falar para vocês aqui, né? Esses quadrados feitos com o ferros 316, tá ok? Aonde a gente utiliza para fazer a ferragem armada, tá certo? Ferragem armada, para quem não sabe, é isso daqui, ó. Bom, pessoal, aqui vocês podem observar. Eu tenho essa imagem aqui, eu até apaguei aqui, tá? Pra gente não deixar nada aí, pra de repente as pessoas acharem que a gente tá tentando queimar o filme de alguém, tá? Mas aqui, se a gente observar, vem, vou dar um zoom pra vocês aí. Que aqui o camarada, ele está utilizando aquelas abraçadeiras, tá? O pessoal chama de enforca-gato, né? Aqueles material plástico, tá? E está utilizando esse tipo de amarração. Não pode jamais, tá? É utilizado o arame convencional, tá ok? E ponto final, tá bom? Bom, a pergunta dessa pessoa foi o seguinte: falou, Paulo, eu preciso construir uma edificação, tal. A minha única dúvida, Paulo, o que seria, Paulo? É a distância entre um pilar e outro. Aqui nós vamos tomar nota que aqui eu tenho um pilar. Aqui nós temos aqui uma sapata, tá? Sapata, para quem não sabe o que é sapata, para quem não conhece, essa gaiola aqui, tá? Ela é feita com ferros 3/8, né? De meia, de 1 polegada, enfim, vai depender do projeto em sua obra aí, tá certo? A função da sapata, o que é? Ela vai o que? Ela vai ali atenuar, né, o pé daquela broca. Ela vai o que? Ela vai de fato descansar todo esse peso, tá certo? Não forçando essa broca para baixo, se é que vocês me entendem. Então a sapata, ela tem uma função fundamental, tá certo? Em uma edificação, tá joia? Então aqui nós temos uma sapata, 2 sapatas, e nós temos aqui os pilares. E chegou na altura padrão, né, na altura aqui de respaldo, né? E nós temos aqui essa viga, que seria essa viga aqui. Qual que é a distância que a gente, né, tanto tem na prática, e a gente trabalha já quase 30 anos, a gente conhece o que a gente faz, a gente procura repassar para vocês com cuidado, tá certo? Qual que é o vão máximo entre os pilares? Pessoal, é o seguinte: para projetos residenciais, pequenos comércios e serviços, essa distância máxima dá conta de abrigar, né, a maioria das funções, ou seja, ela vai abrigar todas as funções que uma estrutura ela tem que fazer, né, todo impacto, né, toda carga, né, e enfim, então é o que a gente vai entender. O vão máximo, pessoal, recomendado para viga de concreto armado, tá? Concreto armado nada mais é do que você vai montar essa caixaria e concretar essa ferragem.
é exatamente 12 metros. Tá certo? E eu tenho também outras informações também. O que que você de repente deve estar perguntando? O que que é o pilar, né? Qual que é a função de um pilar, né? Que seria isso daqui, ó. Tá em conjunto com a sapata, com a minha broca, enfim. Tá certo? Lembrando também que aqui, ó, nós temos, né, essa broca, ela passa, tá? E continua até eu encontrar a fundação embaixo. Então ela não para por aqui, tá? A sapata não para e morre ali, ó. Ela continua aqui, ó. Né? Ou seja, geralmente, para certa edificação, o que você pretende subir é o que você pretende descer. Às vezes o cara fala assim, eu cavoquei ali 1,5 m, né? E vou fazer um sobrado. Não, você não pode fazer isso. Quanto mais você aprofundar, mais qualidade, mais estrutura você terá nessa sua obra. Agora, se você falar, vou fundar 2 metros e vou puxar 3 andares para cima, não, você não faz isso. Você não pode, tá certo? Pilares, né? O que seria o pilar, né? Pilar, pessoal, são elementos estruturais lineares, como vocês podem observar aí, né? Retos, né? De eixo, usualmente disposto na vertical, como vocês estão vendo aí, na vertical, tá certo? E que as forças normais de compressão são preponderantes, ou seja, ela vai, né? Sempre tá ali. Uma função principal de receber todas as ações atuantes, tá ok? Então é importante, meus amigos, que esse pilar, né, essa coluna, ela seja de fato nascida com qualidade aqui, tá vendo? Paulo, mas quanto que eu tenho, por exemplo, de cavocar aqui para baixo, aqui, né? Como é que eu vou fundar? Isso vai depender de um projeto e também da terra que você vai também trabalhar. Se você não pode pegar de repente um local arenoso, uma terra muito ruim, né? E você querer cavocar ali 2 metros, 1,5 m, 1 metro de profundidade. Igual um cara que mandou pra mim, eu abri 1 metro, né? Joguei concreto nele, botei um ferrinho e acabou. Não, não é assim que funciona, tem toda uma preparação. Então, gente, tomar cuidado com isso daí, viu? Obra não é brincadeira, não. Tá certo? Outra coisa, você deve também estar se perguntando, tá? Que aqui é um vídeo completo para você entender. Qual que é a dimensão de um pilar? Ou seja, né? Qual que é a dimensão, né, mínima? Isso está na norma, tá certo? Eu vou até deixar para vocês na frente aí. Desculpa. Aonde está na norma isso daí, tá? Para concreto armado, qualquer que seja a sua forma, né? Forma não pode apresentar dimensão menor que 19 centímetros. Aí você pergunta assim, Paulo, mas o que seria esse 19 centímetros, Paulo? Esse pilar, ele pode, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, o estribo com 15 e concretar com 20, você deve fazer isso. Eu não posso, por exemplo, fazer um estribo com 19 e concretar a caixaria com 20. Eu não posso. Eu tenho que ter pelo menos de 4 a 5 centímetros de folga, né? Em todo esse contorno, para que eu possa ali, de fato fazer uma boa preenchimento da ferragem, para que isso não venha a sofrer oxidação com o tempo e apodrecer a ferragem e ter problemas. Muitas ferragens oxidam por conta de quê? De que as pessoas elas fazem o quê? Elas fazem ali a caixaria apertada, né, espreme a ferragem na caixaria e mete um concreto mole achando que resolve. Não. Você tem que fazer, por exemplo, se aqui fala que é 19 centímetros, eu posso fazer a minha ferragem menor, porém o meu pilar ele tem que ter no mínimo 19 centímetros ou 20 centímetros. Tá certo? Um pilar com 10 centímetros não é um pilar. Isso aí, se o cara dá um chute, ele quebra. Você está entendendo? Então o que acontece? Então você tem que entender que a ferragem ela tem uma função primordial. Outra coisa, Paulo, quantos ferros, Paulo? Eu tenho aqui essa viga que você está mostrando pra gente aí, né, armada. Aqui eu tenho a distância de 12 metros, então eu entendi, né? Então seria o comprimento máximo, Paulo, da barra de ferro, exatamente. Então eu posso utilizar todo aquele comprimento para eu fazer a distância máxima entre um pilar e outro. Porém, pessoal, é importante algumas observações serem tomadas, tá? Não posso chegar lá, não, eu fui lá no canal, eu assisti o Paulo falando, então eu vou esticar uma viga aqui com 12 metros, fazer a caixaria, meter concreto e boa, não vou botar nenhum pilar no meio. Não, não é bem por aí. Você tem que entender o que você pretende fazer em cima. Aqui foi bem claro, você é para fazer uma obra residencial. Agora, eu não posso fazer uma distância como essa e querer, por exemplo, fazer dois andares em cima, não posso. Outra coisa importante, vamos até deixar aqui claro para a gente entender, né? Vamos simular que seria isso daqui, ó. Então aqui eu tenho, né, o meu pilar. Eu tenho também o meu pilar, certo? Paulo,
Eu posso fazer isso daqui reto, Paulo, não tem problema nenhum. Olha, pessoal, eu sempre recomendo fazer o quê, né? Deixa eu ver se consigo pegar aqui algo que eu possa encurvar. O que eu procuro sempre fazer? Né? Vamos lá. Eu deixo sempre uma curvatura, pessoal, nessa distância. Tá, vamos lá. Claro que não é tanto assim, tá? Vamos ver aqui. Não vai ficar lá essas coisas não. Tá, mas pra gente entender. Claro que não vai ficar torto assim, viu? Só pra gente entender. Pessoal, deixa eu pegar isso aqui agora. Aqui eu tenho uma linha reta que é o meu pilar. Deixa eu voltar novamente aqui. Vou pegar por baixo pra gente entender, né? Eu tenho aqui, pessoal, a minha viga embaixo, a parte superior dela. A minha tábua, tá vendo aqui, ó? A minha tábua embaixo aqui, ó. Certo? Deixa eu voltar que eu peguei aqui a ferramenta errada. Deixa eu pegar um pouquinho mais grosso para vocês entenderem. Pessoal, eu tenho aqui a minha tábua embaixo, tá? Que é onde vai apoiar ali a minha viga estrutural, tá certo? Olha lá. E aqui essa viga ela deu uma leve curvatura, claro que ela não vai começar daqui nem para cá. Você vai dividir o meio dela e você vai fazer uma leve curvatura nessa distância de 2 metros, 12 metros, tá? De pelo menos, tá? De 3 a 4 centímetros. Para quê? Para essa ferragem ela ficar um pouco mais erguida, para evitar a sobrecarga, fazer ela selar, né? E fazer todo o escoramento como deve ser feito, tá? A cada 50 centímetros, calçar esse vigamento. Outra coisa importante, Paulo, eu posso concretar somente a metade desse pilar, depois eu voltar no outro dia concretar? Não, pessoal, pilar tem que ser concretado uma vez só, tá? Começou, terminou. Ah, mas aqui é o segundo andar, não tem problema, eu não posso parar pelo meio do caminho. A viga também é a mesma coisa. Se eu vou montar essa viga, eu quero concretar ela, se hoje não dá tempo, eu me preparo para amanhã concretar de uma vez. Então eu não posso concretar esse pilar, essa viga, né, ou o pilar de 2 vezes, eu vou ter problemas. Tá certo? É muito importante a gente tomar cuidado com essas informações para a gente não cometer erros. Paulo, quantos ferros eu utilizo nessa viga de 2 metros e qual o tipo de ferro que eu posso utilizar? Pessoal, vocês podem utilizar tanto o ferro 3/8, tá? Utilize o ferro nervurado. Para quem não sabe o que é ferro nervurado, deixa eu pegar aqui, pessoal. O ferro nervurado é esse material aqui, ó. Tá? Esse ferro cheio de corrugado aqui, tá vendo? Olha lá, certo? Tudo corrugadinho. Utilize esse ferro aqui, que é o ferro nervurado. Nós temos também o vergalhão liso. Esse material aqui, ó. Eu não recomendo que seja utilizado esse tipo de material, de elemento na sua construção desse tipo aí. Então, esse tipo de ferro, ele é aplicado em outras situações, tá? Nessa situação aqui não. Tá ok, pessoal? Beleza, Paulo. Então, Paulo, qual que seria, né, o ferro que você me indicaria? Você pode usar o ferro tanto de meia quanto de 1 polegada. 3/8 você pode utilizar também, tá certo? Mas nesse caso aqui, para essa distância, capricha um pouco mais no ferro aí, tá? Se programa mais financeiramente. E dependendo da situação, utiliza uma ferragem mais grossa, tá? Pelo menos aí de meia, né? Ou 1 polegada. 3/8 você pode utilizar, mas para distâncias menores, tá certo? Paulo, e quantos ferros eu utilizaria? Bom, aqui você pode utilizar, né, os 2 vergalhões na parte superior, tá certo? Você vai usar 2 na parte inferior. Olha lá, dessa forma aqui, conforme vocês estão vendo aí no desenho, tá? Pra gente ilustrar. Aqui nós vamos utilizar mais 2. Note que nós estamos enxergando essa viga aqui, ó, tá? O fundo dela, certo? Dessa forma aqui, ó. Olha lá. Então nós temos 2, 4, 6, 8. Beleza, Paulo, mas eu posso colocar mais um aqui na parte de baixo, né, onde o pessoal chama de costela? Pode. E se você quiser um pouco mais ainda, você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Tá ok? Então você vai utilizar esse sistema aqui, ó. Tá vendo?
2 ferros embaixo, 2 em cima, 2 embaixo, 2 mais no meio, né? Você pode pôr 3 embaixo no caso aqui, botaria mais um aqui, mais um lá embaixo. Você vai trabalhar com 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras de ferros. Nossa, Paulo, mas aí eu vou gastar ferro, né? Bom, ou você faz dessa forma, ou você trabalha com pilar no meio. Tá certo? Então, não adianta você querer economizar, tá? Numa situação como essa. O que, que vai acontecer? Você vai ter problemas, tá certo? E aí você depois vai falar, poxa, né? Eu não busquei informação, eu não fui atrás e fui fazendo aquilo que o cara foi falando. Não, tomar cuidado. E outra coisa também, não fazer o que esses caras estão fazendo aqui, ó, viu? Não amarre jamais ferragem com plástico. Tá? O arame sempre foi o arame, sempre será o arame. Tá? Também não é aplicado nenhum tipo de solda, somente o arame, tá? Recozido e torcido. Tá joia? Bom, a altura da viga aqui é um fator importante também. Tá, Paulo? Por exemplo, eu posso fazer esse estribo com quanto, Paulo? Quanto você recomendaria eu fazer esse estribo, tá? E para deixar ele concretadinho pronto. Você pode fazer o estribo com 15 centímetros, certo? E aqui eu posso fazer, por exemplo, né, com 35 centímetros de altura, deixando a viga acabada com 20 por 40, tá certo? Ou você pode acrescentar mais 5 centímetros para baixo. Mas só lembrando, encher de concreto não resolve o problema. Então você cobrir o ferro com 5 centímetros de concreto já é o suficiente. Então você pode fazer o estribo com 15, tá? Por 35 ou 40, tá certo? Vai depender da altura que você pretende deixar essa viga aí. Importante que essa viga fique numa altura, né, aonde fica uma altura padrão, para que você passe tranquilamente, passe o móvel, né? Geralmente esse tipo de aplicação ela é feita em construções onde ali nós temos ali 3 metros de altura, né, 3,5 metros, né? E você pretende fazer isso em casa, você pode fazer um pouco mais alto, deixando essa viga aí sempre numa altura bacana, tá bom? Bom, espero que essas informações aqui sirvam para vocês também, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês sabem onde me encontrar, beleza? Então, esse aqui é o primeiro vídeo, depois dessa semana aí, onde eu passei por esse perrengue todo. Beleza, pessoal? Mas estou de volta, graças a Deus. Importante é saúde, saúde sempre, o resto a gente corre atrás. Beleza? Claro, quando melhorar. Porque depois que você cai numa cama aí, se você não se repousar, não tomar cuidado, aí para você recuperar a saúde é complicado, tá bom? Fique com Deus, um ótimo final de semana e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Fui!